Olá, sejam bem-vindos ao Português Acelerado 2, POR 32, 33, Accelerated Portuguese 2. For those who do not know me, I am Beatriz Cariello and I will be your instructor for this semester. For those who already know me, welcome back, and I'm so glad that all of you are learning the second level of Portuguese and you are committed to your learning journey in this course. So sejam muito bem-vindos. Vou esquecer o meu inglês, deixar o inglês de lado, vamos começar a falar português. Eu prometo que vou falar bem devagar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos as nossas interações às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, e eu tenho o meu horário de atendimento às quintas-feiras, de 4 às 6 horas. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente pode se encontrar. Nós vamos começar com o nosso módulo um, a unidade 6. A unidade 6 ela trabalha descrição de pessoas, trabalha os verbos no passado, os pronomes indefinidos. Então vamos começar. Aqui estão as ilustrações de algumas mulheres criadas pela ilustradora Carol Rossetti. Carol Rossetti é brasileira, é uma ilustradora e desenhista gráfica e feminista. Ela tem um site muito legal. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o trabalho da Carol, eu super recomendo. A Carol começa descrevendo a Jane. Ela diz que a Jane escuta muitas pessoas falando que ela ficaria mais bonita se ela emagrecesse, mas que a Jane não precisa se preocupar com isso, porque afinal a beleza dela não é medida em quilos, não é verdade? E essa é uma medida que nós usamos no Brasil. Nós usamos quilos e nós usamos gramas. Grama, no sentido de peso, em português é uma palavra masculina, apesar de terminar em A. É o grama. Então eu diria 200 gramas e não 200 gramas, por exemplo. É o grama. Agora, a palavra grama também em português tem o seu feminino, a grama, mas significa a vegetação, the grass. Mas voltando, a Carol fala também da Sandra. A Sandra cresceu muito rápido e ela passou a ter estrias no corpo por conta desse crescimento rápido. Estrias são stretch marks. Mas a mãe da Sandra diz que ela parece uma tigresa, a tigress, with the stripes, so she doesn't have to worry about. A Carol também fala da Silvia. A Silvia tem cabelos brancos, mas todo mundo diz para a Silvia que ela deveria pintar os cabelos, porque ela parece uma pessoa descuidada se ela não pinta os cabelos. A Carol diz que pintar o cabelo é uma opção e que, na verdade, ninguém tem nada a ver com isso. O cabelo dela é lindo e é uma escolha dela. A Carol também fala da Manu. A Manu tem nanismo e ela namora uma pessoa que não tem nanismo. Ora, a Manu tem direito ao amor como qualquer
outra pessoa. E a Manu é uma pessoa muito feliz. A Lana tem vitiligo e ela tem vergonha de usar short. Mas a Carol disse: Não, Lana, não tenha nenhuma vergonha do seu corpo. A Lorena é a sexta pessoa descrita pela Carol, porque a Lorena usa cadeira de rodas, mas a Lorena é sensual e a Lorena é bonita. E ela é muito mais do que o que a mídia fala em relação às pessoas que estão na cadeira de rodas, porque afinal a sociedade acaba valorizando muito mais a tragédia do que a beleza e a personalidade das pessoas. Agora, vocês vão ver de novo essas seis pessoas e vão relacionar as pessoas às características que elas têm. Então, quando se fala, por exemplo, do corpo, do cabelo, da pele, dessas pessoas, o que que a gente está relacionando quando descreve? Então, façam a correspondência. Vocês vão escrever as correspondências e eu vou, é, aguardar um pouquinho. Muito bem. Quando nós descrevemos uma pessoa, nós usamos alguns verbos, como o verbo ser, o verbo ter, o verbo achar, parecer, usar. Então, por exemplo, eu não conheço esta pessoa da foto, mas olhando para ela, ela é uma pessoa alta e magra. Ela tem cabelo castanho, curto e crespo. Ela tem a pele negra. A pele dela é negra. Eu acho que ela tem olhos castanhos. Ela está usando uma camiseta verde, calça jeans e tênis. E como eu não sei exatamente a idade desta pessoa, eu uso o verbo parecer. Ela parece ter 27 anos. Eu também poderia dizer, eu acho, I think, eu acho que ela tem 27 anos. A sua altura é 1,72 m e ela pesa 64 quilos. Nós falamos também sobre cabelo. Ela tem cabelo crespo, por exemplo. Cabelo curto. Quando eu falo do cabelo crespo, eu estou falando da textura do cabelo. O cabelo pode ser liso, pode ser ondulado, cacheado, crespo. Mas eu também posso descrever o cabelo quanto ao tamanho. O cabelo pode ser longo. Atenção, nós não dizemos cabelo largo em português. Largo, long, em espanhol. Em português, cabelo longo. Nós temos a palavra largo em português, mas significa dimensão. Então, um cabelo largo seria um cabelo wide, de repente, né? Não é o nosso caso, um cabelo longo. Ou um cabelo médio, um cabelo curto, um cabelo raspado e careca, que é a ausência de cabelo. A palavra formal para careca seria calvo. Essa pessoa é calva ou ele é calvo. Quanto à cor do cabelo, o cabelo pode ser preto, castanho escuro, castanho claro. Vejam bem, eu não digo cabelo marrom, cabelo castanho, brown hair, cabelo castanho, que pode ser claro ou escuro, cabelo loiro, cabelo ruivo, red, grisalho
gray hair, quando existe uma mistura do cabelo branco com o cabelo escuro. E cabelo branco? Cabelo branco seria literalmente white hair, quando o cabelo é completamente branco. Em relação à cor dos olhos, os olhos podem ser castanhos escuros, olho castanho escuro, castanho claro, verde e azul. E a pele? A pele é branca, uma pele clara, morena, escura, negra. Estes são adjetivos que eu posso atribuir à palavra pele, skin. Agora é a sua vez. Como você é? Descreva seu cabelo, olhos e pele. Escreva um texto pequeno descrevendo você. Ótimo. A unidade 6 também fala de verbos no passado. O que você fez ontem? Quando eu faço essa pergunta de o que você fez ontem, yesterday, eu estou falando de ações pontuais no passado. No final de semana passado, em ações exatamente que aconteceram e terminaram em um determinado momento. Então, por exemplo, observem esse infográfico. Eu comi, eu caminhei, eu saí com meus amigos, eu passeei com o meu pet, eu assisti a filmes e séries, eu joguei videogame, eu cozinhei, fiz compras no mercado, dormi, estudei, me exercitei, fiz compras, li, ajudei alguém, mandei mensagem, enviei tarefas no Canvas, ouvi música, tomei café, fiz um teste de Covid-19, limpei a casa, relaxei, me diverti com meus amigos, visitei alguém e dirigi. Agora é a sua vez. Você vai escolher 5 ações e você vai dizer o que você fez ontem. Grave com sua voz. Ótimo. O passado simples, que é o pretérito perfeito em português, uma ação que começou e terminou no momento do passado. Nós vamos trabalhar com os pronomes que são pronomes sujeito das subject pronouns. Eu, tu, você, ele, ela, elo, nós, vocês, eles, elas, elos. Os verbos regulares em português se dividem em 3 grupos. São verbos que terminam em AR, a maioria dos verbos em português termina regulares, em português termina com AR, verbo beber e o verbo servir. Como é que esses verbos são conjugados? Nós retiramos esta terminação AR, ER, IR e colocamos a nova terminação, as desinências de passado. Então, os verbos terminados em AR, as suas terminações para eu é comprei. Então, comprar, eu comprei. Falar, eu falei. Tu compraste. A desinência é ASTE. Então, tu compraste, tu falaste. Você comprou, você falou. A terminação é OU. Compramos. A terminação é AMOS. Nós compramos, nós falamos. E no passado, compraram. Atenção, a pronúncia não é compraram, é compraram. A sílaba tônica é a segunda do final
para o início. So the stressed syllable is the second one from the end to the beginning of the word. So it's not compraram, compraram. So, vocês, eles, elas compraram, falaram. Os verbos terminados em ER, a terminação é diferente. Então, eu bebi, eu comi, eu escrevi, tu bebeste, tu comeste, tu escreveste. Você, ele, ela bebeu, comeu, escreveu. Nós comemos, bebemos, escrevemos. Vocês, eles, elas, eles beberam, comeram, escreveram. De novo, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a segunda do final para o início da palavra. Os verbos terminados em IR, eu servi, eu imprimi, eu assisti, tu serviste. A terminação é iste. Você serviu. A terminação é il. Você partiu. Você pediu. Nós servimos. Partimos. Assistimos. Vocês, eles, elas, elos. A terminação é iram. Serviram. Partiram. No nosso livro, vocês vão ver a essa página que fala sobre o pretérito perfeito. Ok? Então, o verbo chorar no passado. Eu chorei. Chorei de alegria. Procurar. Eu procurei. Muito bem. Beber. Eu bebi. Você bebeu. Comer. Eu comi. Morangos. Strawberries, morangos. Você comeu. Imprimir. Eu imprimi a fotografia. Você imprimiu. Abrir. Eu abri uma garrafa de vinho. Você abriu uma garrafa de vinho. Agora é sua vez. Responda com orações curtas. Você vai escrever as respostas. Por que que eu digo orações curtas? Porque em português, se alguém pergunta para você, por exemplo, você bebeu água antes da aula? Eu bebi. E se eu usar a negativa, eu não bebi. Você dormiu bem ontem? Você completou o mapeamento linguístico? Você assistiu ao último episódio de Stranger Things? Você aprendeu como se diz skin em português? Você comprou coisas não importantes na Amazon na semana passada? Você desistiu de algum curso no semestre passado? Então, escreva as respostas. Acabou a conversa. Um outro ponto importante na unidade 6 são os pronomes indefinidos. São pronomes ou adjetivos que expressam informação que não é específica. Então, algumas dessas palavras são algo, como algo está errado. Something is not right. Nada, que é usado para indicar ausência. Então, por exemplo, eu não tenho nada para falar com você. Eu não fiz nada. Então, significa que é uma ação negativa, você não fez alguma coisa. Tá? Nós temos também a palavra
tudo, o pronome tudo. Está tudo bem? Nós conhecemos esse pronome quando logo que a gente começou português um, tudo bem? Tudo bom? Alguém, someone. Alguém me telefonou. Ninguém me telefonou. E aí eu tenho a ideia negativa. Nobody, no one. Todos e todas. E já já a gente vai ver a diferença entre esses dois pronomes que não existe no espanhol. Tudo com o e todo com o. Todos estão bem. Everyone is all right. Todas as cartas, all the letters. Então vamos falar um pouquinho agora da diferença entre tudo e todo. Pode repetir? Tudo. Oralmente, não precisa gravar. Todo. Entendemos, principalmente para falantes de espanhol, que nem sempre é uma tarefa fácil diferenciar tudo e todo. Mas vamos tentar. Primeiro, nós vamos prestar atenção na pronúncia. Tudo, todo. Então, tudo é como se eu estivesse escrevendo com U. Tudo. É como se tivessem dois U's na palavra. Todo ou todo. É como se o O existisse, não, ele existe ali na frente, a pronúncia é do O, o primeiro O, e o outro O acaba sendo reduzido porque a sílaba é uma sílaba átona, não é uma sílaba forte. Então o O se reduz a U. Então eu digo todo. Na primeira sílaba permanece o O inalterado. Todo. Bom, agora nós sabemos a diferença de pronúncia, mas quando usar tudo e quando usar todo? Nós vamos usar tudo quando generalizamos, quando não existe uma especificação do que nós estamos falando. Por exemplo, Carielo, eu li tudo o que você me pediu. Você não especifica para mim o que você leu. Você diz, Oh, I read everything. Então, eu não tenho o que exatamente você leu. Todo já é para algo específico. Por exemplo, Carielo, li todo o material que você me pediu. Então, neste caso, você está especificando o que você leu. Você leu o material. Tudo e todo são pronomes indefinidos, mas tudo com U, ele é invariável. O que que significa isso? Esta forma não muda. It's always tudo. I do not have feminine. There is no plural. It's always tudo. Todo varia. So, todo is variable, and I vary in gender and number. What does this mean? Fiz todo o trabalho sozinho. The word trabalho is masculine. So, todo masculine. Trabalho is singular. So, todo singular form. Mas se eu digo fiz tudo sozinho, so I do not specify what I did by myself, it's general, so I have tudo, and there is no plural, no feminine form, so it's invariable. Limpei tudo sozinho, same thing. It's invariable.
I clean everything. But if I say limpei toda a cozinha sozinho, then cozinha is a feminine noun. And it's not a todo anymore. It's gonna be toda. That's the feminine form. Como você percebeu, a palavra todo e a palavra tudo, elas podem ser substituídas, mas a palavra tudo generaliza a ação. Por exemplo, isso é tudo. So I'm not specifying. So it's everything that I had to say to you, and that's it. Oops. Resumindo, todo, todas, toda, todos, variável e específico. Todo o trabalho, toda a cozinha, todos os capítulos do livro, todas as pessoas. Tudo é invariável e geral. Vamos fazer juntos. Mundo no trabalho gosta do chefe. Como é que ficaria essa frase? O que que vocês colocariam? Todo mundo no trabalho gosta do chefe. Todo mundo no trabalho gosta do chefe. Muito bem. Todo se refere à palavra mundo, masculino singular. O que eu faço dá errado. Todo, tudo, todos, todas. O que você colocaria nesta frase? Muito bem. Tudo o que eu faço dá errado. Eu não especifiquei o que eu faço e o que dá errado. Não é isso? É geral, invariável. E embaixo, bem com você? Muito bem. Tudo bem com você? Eu também não especifico o que está bem, né? São todas as coisas. Ótimo. Agora é a sua vez. Reescreva essas três frases e complete com um pronome indefinido adequado. Ótimo. Outros pronomes indefinidos que nós temos são os pronomes algum, para palavras masculinas, por exemplo, eu gostaria de algum aluno voluntário para responder a pergunta. Alguma para palavras femininas. Por exemplo, você tem alguma pergunta? Essas duas palavras são palavras no singular e elas são acompanhadas de palavras também no singular. Mas os pronomes algum e alguma variam em número. Então, eles também têm plural. Algum, o plural de algum, alguns, alguns alunos. Eu preciso de alguns alunos para me ajudarem com os deveres. E algumas pessoas querem explicação. Nada e nenhuma coisa significam o mesmo, né? Nada é mais comum do que nenhuma, do que dizer nenhuma coisa. Então, por exemplo, nós não vamos beber nada agora. Muito obrigada. Mas eu posso dizer também, eu não vi nenhuma coisa interessante na loja. Eu posso dizer, eu não vi nada interessante na loja e eu não vi nenhuma coisa interessante na loja. Por isso, não comprarei nada. Quando eu uso nada e nenhuma, vejam que eu uso o não. Eu tenho uma dupla negativa, so it's a double negative. Não vamos beber nada e não
vi nenhuma coisa interessante. Como nós estamos descrevendo pessoas, nós usamos adjetivos e nós vamos usar alguns opostos também. Quais seriam os opostos para estas palavras? Por exemplo, para a palavra amigo. Não precisa gravar ou escrever nada. Só pensa. E o oposto para a palavra rápido ou rápida? Então, amigo, inimigo. E rápido. Posso dizer devagar, posso dizer lento. Sujo, dirty. Ou feminino suja. Limpo, limpa. Esta sala está suja. Esta sala está limpa. E uma pessoa pontual seria uma pessoa atrasada, o oposto. Ansioso, posso dizer calmo, relaxado. Aberto, fechado, muito bem. E bom, ruim ou mal, e mal com U, M-A-U. Alto, baixo ou baixa no feminino. Muito bem. Uma importante, é, uma pessoa muito importante na história do Brasil é a Maria da Penha. E nesta unidade nós vamos conhecer um pouco sobre ela. A Maria da Penha foi vítima de violência doméstica. E ela lutou muito porque as pessoas, principalmente a polícia, né, não acreditava que ela tinha sido vítima de violência doméstica. E ela lutou bastante para provar, né, que ela estava sendo vítima de violência doméstica. E existe uma lei no Brasil que recebe o nome em homenagem a ela, Lei Maria da Penha, e a partir dessa lei, muitos casos de violência doméstica foram julgados, muitos casos de violência doméstica foram falados, foram denunciados. Então, vocês vão ler silenciosamente este texto sobre a Maria da Penha. Está no nosso livro, na unidade 6, na página 98. Depois que vocês lerem este texto, vocês vão responder a algumas perguntas, ok? Bom, sobre a Maria da Penha, depois de vocês terem lido o texto, respondam por escrito a essas perguntas. Observem o uso do passado na hora em que vocês fizerem a resposta escrita de vocês. Então, quais foram as violências físicas que a Maria da Penha sofreu? Quem causou essas violências? A Maria disse que foi vítima mais uma vez. Por que ela disse que foi vítima mais uma vez? Então, respondam a essas três perguntas por escrito, usando frases completas e atenção aos verbos no passado. So we are going to answer after reading the text about Maria da Penha. You are going to write the answers to those three questions. Pay attention to the verbs in the present tense. O verbo ser não é um verbo regular, mas ele é muito importante
nessa unidade quando estamos trabalhando o passado, né? O que é um verbo irregular? Um verbo que não segue os padrões, aquela fórmula que nós apresentamos anteriormente. O verbo ser no passado é conjugado da seguinte forma: eu fui, tu foste, você foi, ele foi, ela foi, a gente foi. Atenção que a gente dá uma ideia de coletividade, dá a ideia de nós, mas a palavra é singular. Então a gente não usa como se fosse nós. Se eu quiser usar o pronome nós, aí sim o verbo fica fomos, mas a gente foi. E atenção, porque a gente em português não é como no espanhol la gente, é como we, nós, nós outros, ok? Então a gente foi, nós fomos, vocês foram, eles e elas foram. Um exemplo: Maria da Penha foi vítima de violência doméstica. Maria da Penha foi responsável pela criação da lei que recebeu seu nome. Observe as fotos abaixo e encontre as legendas correspondentes. Vamos fazer juntos. Então, essa foto número 1, qual seria a melhor descrição para essa foto, a melhor legenda para essa foto? Então, neste momento, a gente está vendo a Maria da Penha nos anos iniciais da sua vida, quando ela estava se preparando para conhecer a Argentina e viver a sua juventude. A foto número 2, a gente já vê a Maria da Penha na cadeira de rodas, com as suas filhas, e ela procura justiça depois de ter sobrevivido às tentativas de feminicídio. E na foto número 3, que foi uma foto de 2018, a Maria da Penha tinha 73 anos nessa época e ela era uma ativista dos direitos das mulheres. Excelente. Vamos pronunciar, né, esse som que tem o som de "ãe", e na escrita ele é escrito com A, tio no A, é. Então, mãe, por exemplo, ãe. O segundo som, ON. Na escrita, esse som é representado por O com um tio e a letra E, como, por exemplo, ele põe a mesa. He sets the table. ON. E na terceira imagem, nós vemos ão. Na escrita, esse som é representado por A, tio no A, O, como, por exemplo, a palavra cão ou a palavra pão, dog, bread. Então, ãe, oin, ão. São sons nasais. Se você colocar a sua mão aqui, você vai sentir vibrar, essa vibração na área do nariz. Então, mãe, põe, ão. Agora vocês vão me ouvir ler essas palavras, mas depois vocês vão gravar a voz repetindo essas palavras. Vamos lá. Mão, mãe, mãos, mães, pão, pães, opinião, opiniões. Agora é a sua vez. Gravem a voz,
lendo essas 8 palavras. Bem, nós acabamos a nossa aula de hoje com uma sugestão de música que ajuda a gente a trabalhar essa nasalidade, Dilúvio da Solidão do Criolo. É uma música maravilhosa. Sugiro que vocês escutem e pratiquem a pronúncia das palavras como, por exemplo, solidão, irmão, violão, não. Ok? Bem, um prazer enorme estar com vocês. Tchau e até a próxima aula.